Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. A Comissão de Meio Ambiente visitou um projeto que realiza orientação de artesanato com material reciclável. Comissão de Habitação recebe representantes da Prefeitura. Em pauta, o processo de reintegração de posse no Campo da Paz. E acompanhe o resumo da 14ª Sessão Ordinária, agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Meio Ambiente visitou o projeto Reciclando, Recriando e Empreendendo. Com sede na Vila Galvão, o grupo orienta o trabalho artesanal com recicláveis. Presidente da comissão, o vereador Guti, do PV, contou como surgiu a ideia da visita e o que a comissão pretende com ela. Eles estiveram já numa reunião nossa da comissão, falando da importância do projeto, e aí a gente resolveu fazer uma visita. Fomos convidados para ver realmente como é que funciona na prática. E a gente percebe que é um projeto totalmente sustentável, né, ecológico, e gera renda, que é o principal para muita gente que não tem condição alguma, né, e consegue realmente se manter, consegue comprar seus alimentos, enfim, consegue sobreviver nesse mundo hoje, infelizmente, que muitas pessoas não têm acesso às mínimas coisas. Então, eles com esse projeto conseguem levar isso às pessoas e dar um ofício. Na verdade, é levar um ofício para as pessoas e gerar renda. E o objetivo principal é que a gente consiga potencializar esse projeto, né? É a nossa ideia de potencializar. Eles já estão fazendo muito. Agora, se eles tiverem um auxílio, seja da Secretaria de Educação ou até mesmo da Prefeitura, para potencializar isso e, quem sabe, não universalizar aqui para Guarulhos inteira. Então, essa é a nossa ideia, de estreitar o relacionamento para potencializar. O secretário da comissão é o vereador Heleno Metalúrgico, do PDT. Ele ressaltou a importância do projeto para a cidade. O interessante que eu vi nessa visita hoje aqui, que o projeto deles não só atende a região do Vila Galvão, mas tem pessoas do Paravente, tem pessoas de outros lugares que vêm aqui para essa oficina e que fomenta também vamos falar, quase igual uma empregabilidade, uma fonte de renda para as pessoas que estão ociosas. E eu sempre batalho em relação à empregabilidade e um projeto que venha ao encontro também de geração de empregos, que não seja totalmente um emprego formal, um emprego informal, mas também que está visando também a sustentabilidade do nosso município. Caius Huskin é responsável pelas aulas ministradas na própria casa. O artista plástico contou quem pode participar. Eu penso que a reciclagem, a gente não é só pegar, ir lá e vender, pegar a garrafa PET e vender, a gente pode reutilizar e usar um pouquinho da criatividade e ganhar um pouco de dinheiro. Porque às vezes a pessoa pega só o PET e leva lá para a reciclagem para vender, não, ela pode juntar umas 60 garrafas PET, fazer um puff de garrafa PET, um sofá, um copo que você bebe uma água e vai jogar fora, ele pode ter uma outra utilidade. Você pode fazer uma luminária, pode fazer um boneco de neve, igual foi feita para vários programas agora no Natal, aquela colherzinha que sobra no final da festa, já dá para fazer uma luminária de colherzinha, então dá para reutilizar de várias formas. Qualquer pessoa, de qualquer idade, a gente ensina muito criança, a gente tem as oficinas temáticas, que nem teve oficina de Natal. A gente foi ensinar a fazer enfeite para mesa, para você decorar sua mesa para Natal. Então foi feito uma luvinha para você colocar, uma luvinha do Papai Noel para você colocar o garfo e a faca, uma luminária, um enfeite de mesa feito com revista usada. E aí agora no Carnaval a gente fez algumas coisas com garrafa PET. E aí tem também as oficinas que eu faço para decoração. Vou ensinar a fazer uma luminária de copo descartável. Então eu tenho os copos que eu já reutilizo aqui no ateliê, que às vezes o cliente bebe água, eu vou guardando, e aí a pessoa também vai guardando em casa e vai trazendo para cá e a gente vai fazendo inúmeras coisas. Na outra ponta do trabalho, André Luiz Ferreira é quem procura materiais para a confecção dos artesanatos e divulga as atividades do grupo para a comunidade. Antes de iniciar o projeto, eles passam
todo por um processo, um bate-papo com a gente. E a irmã do Caio, ela tem um salão de cabeleireiro, aí ela vem dar um trato no visual das pessoas, ensina a se maquiar, arrumar seu cabelo, que primeiro, antes de tudo, na vida a gente quer levar nossa autoestima, né? E depois nós começamos o processo ensinando essas coisas lindas para que eles possam fazer e com a estima sempre lá em cima, né? Porque elas têm que sair daqui felizes. E hoje a gente pode ver essa transformação que nos dá muito orgulho de pessoas que chegaram aqui deprimidas, achando que estavam no fundo do poço, e hoje são guerreiras que estão assim abraçando o projeto junto com a gente, e nós temos orgulho delas serem nossas alunas. Vale bastante a pena. É que como eu já tenho um outro trabalho, então eu não uso isso para trabalho. Mas tem muita gente, muitos alunos que saíram daqui e que trabalham só com isso, hoje ganhando dinheiro e mantendo uma casa com essa reciclagem. Então vale a pena, dá para ganhar dinheiro e dá para se sustentar tranquilo. Hoje eles têm um site de vendas, fecharam o contrato com o SBT, né, no quadro do programa da Eliana. Enfim, conseguiram aí o apoio do Sebrae com a orientação, mas toda a dedicação e o trabalho deles. A visita aconteceu na última terça-feira, dia 24. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 19 projetos de lei na terça. 4 itens não receberam parecer e serão tema de uma nova avaliação. 8 receberam parecer contrário e um projeto deve ser arquivado. Outras 6 propostas receberam parecer favorável. Uma delas foi apresentada pelo vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN. Ele quer cadeiras nas farmácias. O projeto que nós apresentamos, ele propõe que as farmácias, drogarias, tenham no mínimo 3 assentos destinados às pessoas com necessidade específica ou idosa. A gente apresentou esse projeto, na discussão aqui surgiu a colocação que tem uma lei anterior de 1995, acho que 95, só que ela não impõe a sanção, então o nosso ele é mais abrangente e a gente procura contemplar aquelas pessoas que têm dificuldade nesses estabelecimentos. Foi esse o propósito que eu apresentei essa lei. Nesse caso, quando há uma lei parecida, qual procedimento a ser adotado? Existe uma controvérsia dentro da casa que quando existe uma lei idêntica, você se pretende melhorar aquele texto, você tem que apresentar uma alteração da lei. Eu sou da opinião que isso não é relevante, o relevante é o texto novo que vai trazer a garantia jurídica para a população. Eu sou dessa ideia, eu não vejo importância. Se amanhã algum vereador pretender apresentar uma lei modificando ou eliminando a lei que eu apresentei, eu acho que isso é natural, não temos que se ater a isso. Mas no projeto já prevê então a revogação da lei anterior? Sim, no projeto a gente vai estar incluindo mais um artigo revogando a lei anterior que não tem aplicabilidade. Outro projeto com parecer favorável é de autoria do vereador Romildo Santos, do PSDB. A medida estabelece procedimentos para o descarte de medicamentos vencidos. Quem fala sobre a proposta é o membro da comissão Edmilson Americano, do PHS. Esse foi o projeto, se eu não me engano, 7.480/2013 do vereador Romildo Santos, o qual consiste basicamente em você determinar que as farmácias coloquem à disposição da população urnas para descartes de, por exemplo, remédio vencido que a pessoa tem em casa, seringa, qualquer tipo de embalagem de remédio. Né? E o que acontece com isso? Hoje, a ideia do vereador Romildo foi, na minha opinião, muito feliz, porque hoje a população ela tem o remédio vencido, o que ela faz? Coloca no lixo comum, isso degrada, é proibido, mas a população acaba fazendo isso. E por que também? Aonde que ela vai jogar? Não tem. Então se coloca essa questão das farmácias. Bom, esse é o primeiro passo. Isso houve um consenso na comissão quanto à constitucionalidade dela. No artigo 4º, o vereador Romildo, na minha opinião, foi muito feliz também, porque ele coloca da seguinte forma, que os fornecedores da prefeitura, né, que contratam com serviço público, então lá que vende muitos remédios, vende embalagens, vende seringas, eles também têm essa obrigatoriedade de disponibilizar à prefeitura esses locais de descarte. Então a prefeitura, como é um grande consumidor, né, grande contratante dessas questões, poder também deixar à disposição da prefeitura isso. Eu entendo. Talvez, vereador, tenha sido até no intuito de que essas empresas possam participar de licitações depois e, para estarem legais, tem essa medida como requisito. Também. Então, o que eu enxerguei? Eu acho que é uma medida extremamente importante e eu não vi nenhum vício de iniciativa. Embora técnicos defenderam que tinha, eu vejo perfeitamente que é cabível
E aí eu fiz questão de colocar o voto meu contrário à emenda supressiva, ou seja, mantém-se o artigo como no projeto original. A região do Campo da Paz foi pauta da reunião da Comissão de Habitação no dia 24. O terreno é particular e passa por uma ação de reintegração de posse. Mais de 500 famílias moram no local. Técnicos da Prefeitura participaram do encontro e explicaram a situação atual do processo. Em verdade, existe sobre essa área uma ação de reintegração de posse e a Prefeitura é ré nesse processo e recorreu, entrou com apelação e conseguiu a anulação do procedimento por uma falha processual, conseguiu a anulação desse procedimento e ele retoma agora a partir da citação de todos os ocupantes da área. Então, o processo tem um novo momento agora, uma nova fase, reinicia praticamente e nesse meio tempo, juntamente com a Secretaria de Habitação, está se buscando viabilizar aí a manutenção dessas famílias com a regularização dessa área. Quantas famílias hoje moram lá? Olha, o número estimado de famílias, a última contagem era em torno de 500 famílias, possivelmente hoje tem um pouco mais, mas com algumas famílias que haverão que eventualmente ter que deixar o local por conta de área de preservação, eu penso que serão regularizadas lá em torno de 500 famílias. Mas essa área de fato é particular? É uma área particular. E aí como é que a Secretaria de Habitação, ou no caso jurídico, pelo qual você está falando hoje aqui da Prefeitura, consegue fazer esse meio de campo para tentar manter as famílias lá? É a solução negociada. A exemplo daquilo que já foram feitas em outras áreas, como Jardim das Oliveiras, está sendo feito hoje no Anita Garibaldi, na Vila Operária, Santa Edviges, são situações negociadas. Traz o proprietário para uma composição e, uma vez celebrado um acordo, esses adquirentes são os responsáveis pela área, passam a ser responsáveis pela área e aí, juntamente com a Prefeitura, procede com a regularização em sede de interesse social. E aí eles podem ir pagando os lotes e regularizar normalmente? Podem ir pagando os lotes e, ao final, eles serão titulares, serão proprietários desses lotes. E só a partir daí a Prefeitura pode fazer água, esgoto, asfalto? Não. Uma vez feita a composição, a Prefeitura já poderá entrar com algumas intervenções de infraestrutura, porque já está se procedendo com a regularização. Nesta fase, a Prefeitura já pode ingressar. O presidente da comissão, Romildo Santos, do PSDB, ressaltou a importância de se observar também os critérios ambientais nessas construções. O que os moradores fizeram? No anseio de fazer sua moradia, fizeram o pé direito, a coluna dentro do rio, naquele riozinho. Só que é um rio que não flui água constantemente. É um rio que, quando chove, é uma passagem de água e joga o esgoto a céu aberto. Já foi conversado com a Proguaru e alguns outros setores para a gente tentar regularizar e minimizar aquela situação. Só que não tem máquina para poder entrar lá para poder fazer a limpeza. Então vai ter que ser feita a limpeza manual com os moradores. Aí o que aconteceu? Na realidade, de repente surgiu lá uma placa de congelamento da área. Ninguém pode construir, ninguém pode reformar, ninguém pode fazer mais nada, até que seja resolvido o problema. E aí eu assumi a comissão de habitação e tomei a frente e estou tentando, junto ao Ministério Público Ambiental, junto ao Departamento de Jurídico da Prefeitura, Habitação e Meio Ambiente, fazer um TAC, uma compensação, e a gente não tirar essas pessoas de lá, porque já está constituída há mais de 20 anos, 25 anos. Manancial não existe mais, ali não tem um rio, ali não tem mina d'água, não tem nada, e a gente urbanizar. Aquelas pessoas que têm mais área de risco, que é mais para o Campo da Paz, onde tem um rio com mais de 6 metros de largura, aí sim, essas pessoas eu acredito que vão ter que sair, porque não tem condição de moradia, porque fizeram até passagem para poder ir para casa. Elas passam por cima de uma passagem de 2 metros para poder entrar na sua residência, por cima do rio. Aí não tem condição. Então o meio ambiente, a habitação, aliás, disse o seguinte, que eles já têm um projeto, que tem mais ou menos 80 núcleos, que o Conselho Municipal de Habitação acaba indicando aqueles que são prioridade. Agora o Campo da Paz virou prioridade, esse trecho. Então o que é virar prioridade? Onde a gente pode fazer casas de 0 a 3, Minha Casa Minha Vida, e eles vão ter prioridade para poder ir para essas residências e aí sim tirar todas essas pontes, tirar esses barracos ou de madeira ou casas, e dar uma moradia digna para todo mundo. 2 projetos de lei estavam em pauta na reunião da Comissão de Transporte e Trânsito, na terça. A proposta do vereador Toninho Magalhães Filho, do PTC, recebeu parecer favorável. Ele quer criar o serviço de atendimento médico sobre motos. O parlamentar Maurício Brinquinho, do PT, comentou o projeto. Que essa questão de você ter um pré-atendimento médico, porque quem vai é um enfermeiro, você consegue ter maior velocidade.
chegar mais rápido com o trânsito caótico que a gente vive hoje, a moto ainda consegue costurar um pouco mais esse trânsito, chegando mais rápido ao atendimento. Quem sabe assim conseguir salvar mais vidas, né? Um projeto apresentado pelo vereador Dr. Vitor da Farmácia, do PROS, também foi analisado pela comissão, mas não recebeu apoio. A proposta é a de estacionamentos de bicicletas em locais abertos. O presidente da comissão, o vereador Edmilson Americano, do PHS, deu mais detalhes sobre o parecer. A gente acha muito bacana a iniciativa, a propositura, a ideia do vereador Vitor da Farmácia em criar espaços públicos ou privados, dentro desses espaços, inclusive nas vias públicas, lugares para você poder estacionar as suas bicicletas enquanto você vai fazer uma compra, enquanto você vai no trabalho. O problema é o seguinte, o que nós entendemos? Ela é uma lei inaplicável, porque vejamos bem, pelo menos no nosso entendimento, mas isso vai ser discutido no plenário, você estabelece lá que você terá paraciclos de curta e média permanência. Esses paraciclos seriam lugares que você pudesse afixar as suas bicicletas. No entanto, a hora que você define que ele é de curta e média permanência, primeira coisa, o que quer dizer curta e média permanência? O que, de repente, não se define qual o tempo. Segundo, quem fiscaliza isso? Qual a sanção disso aí? Para quem terá uma penalidade disso? Então, lá se define, um exemplo, a prefeitura, o poder público define lá que curta permanência seria 1 hora. Tá, quem fiscaliza? E ainda assim, que tiver quem fiscalizar, qual é a penalidade para essa pessoa? Não tem nada. Então, a gente vê de difícil aplicação, embora a ideia a gente entende muito bacana, a iniciativa é legal, mas quanto ao mérito ela é inaplicável até o momento, salvo algum ajuste que ele pudesse fazer no projeto. A Procuradoria da Mulher recebeu reivindicação de cozinheiras da rede pública municipal sobre uma gratificação salarial. Um grupo de cozinheiras, que veio representada por uma cozinheira, ela veio nos relatar o seguinte: as cozinheiras elas têm uma gratificação, que foi dado pelo prefeito Almeida através de um decreto, que seria um aumento, um acréscimo de 30% no salário. Esse aumento ele foi dado para as cozinheiras que estão na ativa, ou seja, realmente cozinhando. Quem está em cargo de chefia ou outra função não tem direito. Só que a gente tem alguns casos, as cozinheiras, por exemplo, que estão no Adamastor, que atende os professores, que atende os alunos que vão lá fazer cursos, e elas estão realmente cozinhando lá, ou fazendo café, ou fazendo lanche, né, e atendendo um público que é escolar. E essas cozinheiras não estão recebendo essa gratificação. Então, elas, enquanto mulheres, como as cozinheiras são predominantemente a grande maioria de mulheres na nossa rede municipal, elas vieram pleitear que a Procuradoria faça, né, uma defesa, que questione a administração pública do porquê o não pagamento a elas, uma vez que o decreto diz que todas as pessoas que estiverem cozinhando, estiverem na ativa, têm direito a essa gratificação. Então, nós tiramos o encaminhamento aqui de mandar pela Procuradoria da Mulher um ofício destinado ao prefeito, pedindo esclarecimento dessa solicitação e solicitando que seja resolvido esse problema. E a seguir, você vai acompanhar o resumo da sessão ordinária que aconteceu na terça passada. O Jornal da Câmara volta em instantes. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem.
A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na última terça-feira, o encontro da Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude tratou do projeto sobre higienização das cadeirinhas de bebê nos carrinhos de supermercado. O vereador Guti, do PV, é autor do projeto. Ele próprio decidiu fazer um substitutivo após analisar o parecer da Comissão de Higiene e Saúde Pública. Na verdade, foi apontado pela Comissão de Saúde da Casa uma certa modificação que a gente tem que fazer no projeto, porque hoje ele prevê que essa higienização tem que partir do estabelecimento de 2 em 2 meses. E o sanitarista aqui da Câmara dos Vereadores, né, o técnico, ele apontou que seria ineficaz, porque essa higienização teria que ser feita de 20 em 20 minutos. E uma solução que a gente encontrou, e agora a gente tem que colocar em forma de lei, em projeto de lei substitutivo, é colocar o álcool gel à disposição das mães, dos pais e afins. Ou seja, o estabelecimento ele tem que deixar à disposição dessas pessoas, das pessoas que utilizam o supermercado, o mercado e afins, para fazer a utilização do álcool gel. Então esse vai ser o sentido do nosso substitutivo para que não perca o objeto e também não seja ineficaz a lei. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, presidente da comissão, programou uma diligência ao Hospital da Criança e à Fundação Casa. O parlamentar quer também manter uma agenda de visitação aos abrigos do município. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma comissão que trabalha como guardiã dos direitos das crianças, adolescentes e juventude no município de Guarulhos. Então, sendo tanto o Hospital da Criança como a Fundação Casa elementos principais para que possamos melhorar a vida, garantir os direitos das crianças, adolescentes e juventude, a comissão decidiu visitar esses espaços. Não apenas visitar, mas ver como estão sendo atendidas as crianças, os adolescentes, os jovens, tanto no Hospital da Criança do município de Guarulhos, como na Fundação Casa. Uma outra coisa que nós acertamos também é tirarmos uma agenda para conhecermos os abrigos do município, nos quais estão as crianças e os adolescentes, em busca desse apoio do poder público. Então, a comissão, fazendo isso, ela vai estar simplesmente cumprindo a sua obrigação. Sessão ordinária de número 14. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, abriu pequeno expediente. Ele prestou contas da visita à unidade de pronto atendimento São João e às UBSs Vila Fátima e Vila Barros. A UBS Secap está atendendo parte daquela população da Vila Fátima. Agora, quanto à UBS Vila Barros, eu preciso com que essa obra saia o mais rápido possível. Então, ontem eu estive com o secretário Carlos Derman, já cobrando uma agilidade para essa ampliação e também eu pedi mais um profissional psicólogo que foi pedido, eu cobrei o secretário Carlos Derman. Depois eu estive, aproveitar que o vereador Guti chegou, eu estive ontem, vereador Guti, eu estive ontem visitando também a UPA São João / Soberana. A UPA São João é o seguinte, eu fui saber o que aconteceu no dia 18, quarta-feira, o porquê da demora de 8 horas para o atendimento. Gente, para algumas demandas e alguns hospitais, por exemplo, o Hospital dos Pimentas está fazendo uma classificação e está diminuindo a porta, o atendimento para alguns pacientes. Então, com certeza, a UPA São João está recebendo muito mais pacientes. E ainda mais o caso da dengue, que está sério na cidade toda, realmente foi confirmado por uma paciente na fila, que realmente tinha quase o triplo de pessoas naquele dia. Porém, eu fui cobrar, primeiro eu procurei os 2 responsáveis pela unidade. Não estava presente nem o gerente e nem o coordenador administrativo. E nem o outro funcionário quis conversar com esse vereador para esclarecer o que houve no dia 18.
Porém, eu peguei, já convidei para que os dois profissionais, ou qual puder vir dar uma satisfação para a Comissão de Saúde, esteja presente aqui. Na sequência, o vereador Rômulo Ornelas, do PT, comentou a resposta da Prefeitura a um requerimento de sua autoria. O parlamentar questiona a falta de um crematório na cidade. O requerimento vem aqui com a resposta dizendo que, no município de Guarulhos, apenas 1% quer que, quando morto, seja cremado. Eu acho que não é, na minha avaliação, pode ser 1% responder que sim. Mas se você der condições para alternativa, para que a pessoa opta por crematório, ela vai pedir, quando falecer, que seja usado o sistema de crematório. Nós sabemos que a cidade de Guarulhos, como outras cidades da Grande São Paulo, tem uma dificuldade muito grande de conseguir local de criação de criar outro cemitério, já que os da nossa cidade já está saturado. No caso, o cemitério, que sempre o Pezão fala aqui, o cemitério de Bom Sucesso, não tem condições mais de enterrar pessoas. Então, qual a alternativa? Criar um sistema alternativo da nossa cultura. Nossa cultura é enterrar no chão. E qual a alternativa? O crematório. E não estou vendo o setor público se mobilizar para isso. A professora Marisa de Sá, do PT, foi à tribuna para apoiar a greve de professores da rede estadual. O movimento começou no último dia 13. Nossos professores estão em greve e isso está sendo muito pouco divulgado pela imprensa, pela grande mídia brasileira, estadual, municipal. E eu acho que é importantíssimo a gente falar para a população o porquê da greve dos professores. Nós tivemos nessa casa uma audiência pública em que a gente teve um grande número de pessoas participando, um grande número de professores, e os professores relataram aqui uma série de problemas, entre eles o fechamento das salas de aula. Foram 440 salas de aulas fechadas em Guarulhos, só em Guarulhos 440, 3.300 salas fechadas no estado de São Paulo. Além disso, a gente tem uma superlotação das salas de aulas, mais de 60 alunos, a gente viu listas aqui que tinha 64 alunos numa sala, de forma que a gente está precarizando muito a educação estadual. Então, eu quero fazer aqui um apelo ao governador do estado de São Paulo, ao Alckmin, que receba os professores, que receba o sindicato da categoria, que é a POSP, porque está sendo passado pelas escolas, pelos dirigentes, com ordem da Secretaria de Educação Estadual, ordens para não permitir nem que o sindicato entre nas escolas ou se aproxime das escolas para dialogar com os professores. 50%, cerca de 50% das escolas do estado estão paradas. E a gente vê assim um descaso. Na Tribuna Livre, moradores da cidade apontaram problemas na sinalização de trânsito na Vila Rio e também falaram de dificuldades na saúde. Eu me inscrevi para fazer algumas reivindicações a respeito do meu bairro. Eu moro na Vila Rio de Janeiro, né? É só pegar a Salgado Filho e até o final dela, ela vai cruzar com a Avenida Rio de Janeiro, né? À esquerda, nós vamos ter a Benjamin Harris Conant, que é a avenida do cemitério horizontal, e está faltando sinalização lá, porque a pessoa que chega de carro quer ir para o cemitério horizontal, não sabe se é para a direita ou para a esquerda. Para a direita tem o vertical, não tem sinalização, não tem uma lombada descendo lá a Avenida Rio de Janeiro. O que mais vem aqui pedir aos senhores é com relação
ao problema dos postos de saúde. Não tem médicos. No caso, por exemplo, do Jardim Álamo, só tem enfermeiros, não tem médico. No Vila Augusta, foi desativado um posto de saúde para transformar em SESMIT. Só que as pessoas têm que se deslocar do Vila Augusta para a Rua Cavadas. Então, torna-se muito difícil, principalmente para as pessoas mais de idade. Um outro fator, a Praça Maurício Sendai, aqui praticamente no centro, está infectada de mosquito da dengue. Não é novidade para ninguém. Então, gostaria que os senhores pedissem a alguém que tirasse as latas, a parte de garrafa que está contaminando cada vez mais. Eu escutei aqui, senhor presidente, a manifestação da senhora Elza, oportuna, vindo a esta tribuna livre, falando sobre a unidade básica de saúde da Vila Augusta que foi tirado e não foi reposta. Já há 3 anos nós estamos discutindo a necessidade da implantação da unidade básica de saúde naquela região, porque talvez quem não conheça a cidade sabe da dificuldade que é os moradores do bairro da Vila Augusta se locomover até a Rua Cavadas. Primeiramente, a dificuldade tremenda de acesso, porque não há condução compatível para chegar até ali, e a distância ela é muito grande. E nós precisamos entender que o bairro de Vila Augusta pega da Vila Endres até a divisa da Silvestre de Vasconcelos Calmon. É um território bastante extenso, é necessário uma unidade básica de saúde, é reconhecida pelo governo, já demonstrou que faz parte do plano de governo, já demonstrou e apresentando em orçamento, através de audiências públicas, que iria ser implantada a unidade básica de saúde. A resposta que está tendo através desse vereador é a falta de disponibilidade orçamentária, uma vez que as verbas do governo federal se reduziram e muito, é bom que se fale isso aí, se reduziu e muito, dificultando o trabalho nesta cidade aqui. Portanto, nós estamos vigilantes, dona Elza, e precisamos sim, precisamos da unidade básica de saúde, faz parte do plano de governo. O prefeito Almeida, para encerrar, assumiu esse compromisso conosco e nós estamos aqui ansiosos e precisamos. E também tem o aval da Secretaria da Saúde através do secretário Carlos Derman. E a seguir, uma denúncia feita por um vereador gerou discussão no plenário. Voltamos já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Durante o grande expediente da sessão de 24 de março, o vereador Elmer Japonês, do PSC, denunciou gastos excessivos de dinheiro público em uma construção do Minha Casa Minha Vida. Ele voltou a criticar o atendimento do Executivo a parlamentares. Nós temos um condomínio que se chama Condomínio Habitacional Jardim Bela Vista, onde esse condomínio está há 15 anos e ainda não foi terminado.
Estava eu passando por lá, resolvi fazer uma visita a esse condomínio. E de imediato as pessoas que estavam ali, vereador Heleno, não me deixaram entrar. Eu fiquei muito irritado, falei, como que um vereador não pode entrar numa obra da prefeitura? Falei para ele que ia chamar a polícia, e foi um reboliço danado, liga para cá, liga para lá, para diretor. Conclusão, deixou eu entrar. E eu fui visitar aquela obra, vereador Mato Grosso, que ainda está inacabada ainda. Perguntei para o senhor Sidney, senhor Sidney, quanto que custa um apartamento para a prefeitura da Minha Casa Minha Vida? E o senhor Sidney me respondeu, R$78 mil. Fiz a conta, o apartamento, a obra, sairia por R$5.850.000. Juntei o dinheiro do auxílio moradia com o dinheiro que já foi gasto lá. Pasmem, senhores, 21.375.000. Sendo que a obra, senhor vereador Celestino, seria por 5.850.000. Uma diferença do dinheiro público, do dinheiro nosso, de R$15.525.000. Aí eu entendo por que eu peço para arrumar um muro. No meu bairro não tem dinheiro. Não tem material, vereador. Não tem gente para trabalhar. O vereador de pouca expressão não tem nada no governo. E é realmente. Não me atendem. Quando eu ligo, hoje falei na reunião da comissão, eu estava indignado com o advogado Milton, doutor Milton, porque todas as vezes que eu procurei, nunca me retornou. Falei áspero com ele hoje, sobre o Jardim das Oliveiras 2. Então, gente, fica aí o recado aí. Esse dinheiro, esses R$15.525.000, senhor Romildo, vereador Romildo, que é presidente da comissão, gostaria que o senhor convocasse aqui o Orlando Fantasini, secretário da Habitação, para dar explicação. Aonde foi esse dinheiro aí? O líder do governo, o professor Samuel Vasconcelos, do PT, questionou Elmer como vereador da base aliada. Espero que pela postura que o senhor teve, e praticamente o senhor já anunciou que está indo para a oposição. O senhor falou, vereador Guti, pode contar. E aí eu digo que nós vamos continuar na mesma relação de amizade. Agora, o vereador, ele está na base e ele não é empregado do governo, eu tenho afirmado isso aqui. Agora, a oposição, ela tem que ser feita dentro dos limites de quem está na base. E nós temos respeitado isso aqui. Nem o vereador da base pode dizer que em algum momento, quando usou a tribuna para se expressar contra os secretários, ou mesmo contra o governo, eu tive uma posição de considerá-lo de baixo clero. Agora, a mesma coragem que o senhor tem de fazer o discurso aqui, amanhã também tenha de entregar os cargos que o senhor tem no governo. A reação do líder do governo causou mal-estar entre os parlamentares. O nosso líder do governo, Samuel, desculpa, não poderia também se exaltar e falar de cargos do governo, porque na contrapartida, não só está colocando um vereador, o Elmer Japonês, meu líder, está colocando os 34, inclusive o senhor. Além de ter ameaçado um vereador dessa casa, vereador Elmer Japonês, ao qual se disse indignado com o tratamento pela segunda vez consecutiva dos membros do Executivo Municipal, ele se diz indignado, porque quando vai ao Executivo Municipal, ele quer falar sobre problemas dos bairros, dos moradores aqui da nossa cidade. E eu sei que ele não é o único que enfrenta esses problemas de distrato. Então, e quando é falado que ele está aqui, ele está de saco cheio desse tratamento, e aí vem o líder do governo e fala que se quiser ir para a oposição vai, e que não tem nada com isso, o senhor está sendo desrespeitado mais uma vez, vereador Elmer. O vereador Elmer é um dos vereadores mais trabalhadores desta casa. Isso é verdade. É só acompanhar o trabalho
nós trabalhamos muito e ver a votação que ele teve. Não obstante a tudo isso, como ele tinha colocado uma situação, e eu disse para ele que estava marcando uma agenda para ele apresentar o problema ao secretário de governo, eu acabei me irritando, e eu acho que é natural isso, nós estamos num momento, numa conjuntura difícil, e eu falei, vereador, entregue os cargos, o qual eu estou pedindo agora, senhor presidente, que seja retirado dos registros desta casa. É um direito que o regimento permite, e afinal, nós sabemos que o vereador que está na base, ele tem um trabalho e ele busca a atenção do governo. Então, em vez de cargos, eu deveria ter falado a atenção que tem de participar dos eventos, de conhecer e discutir com o governo, num patamar que muitas vezes a situação discute, outras não. Então, quero publicamente pedir desculpas ao vereador Elmi, nós somos parceiros, acho que o senhor se exaltou e eu também. No grande expediente foram deliberados 29 requerimentos. Na ordem do dia, os parlamentares mantiveram a posição da Prefeitura, que vetou uma emenda sobre incentivo fiscal para empresas. Eles também aprovaram 3 decretos legislativos e 3 projetos de lei. Entre eles, o projeto que trata de descarte irregular de resíduos, proposto por Ramos da Padaria do PP, que seguiu para a sanção do prefeito. Além disso, 5 itens foram prejudicados por falta de parecer e um projeto de lei foi rejeitado. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas a gente volta na próxima segunda-feira. Até lá.